Podcast do LC, capítulo 69, caminhando a passos largos para o capítulo de número 100. A gente está numa segunda edição especial aí, áudio e vídeo. Fizemos recente aí para fazer o nosso anúncio do workshop multidisciplinar de alta performance, que vai acontecer aqui em Porto Alegre. E hoje estou recebendo dois convidados muito especiais. Uma das convidadas aqui já participou, está fazendo a sua segunda aparição. E o outro convidado ficou de participar diversas vezes e agora finalmente consegui trazê-lo. A gente vai falar muito hoje sobre soft skills, sobre produtividade, inteligência emocional, empreendedorismo, e eu tenho tentado ao máximo dentro do podcast do LC trazer pessoas relevantes nas suas áreas para fazer algo diferente dentro da educação física também, pegar esse tipo de exemplo, e essas duas pessoas que estão aqui vão trazer a experiência deles no mercado. Então, como a gente sempre faz dentro do podcast do LC, já conheço muito da história dos dois, do trabalho deles, mas para quem está aí do outro lado nos acompanhando, vou passar a palavra para que eles se apresentem e a gente dê início a esse nosso capítulo de número 69. Esse cara que está aqui na minha frente, nós temos uma diferença de 1 ano e alguns dias. Fomos criados juntos, então no primeiro podcast eu trouxe também um dos meus primos e agora estou trazendo outro. Então já vamos deixando tudo em família, que fica mais barato, né? Fica mais em conta. A gente cobra isso aí em almoço de domingo. E é um cara que, pela nossa criação e também pela nossa diferença de idade, ele sabe disso, considero como um irmão mais velho para mim e acompanho os passos dele a vida inteira, e assim como tenho certeza que ele faz também comigo e com a minha carreira. Então, seja bem-vindo, Luiz Antônio Carvalho Miller. Isso aí. Seja bem-vindo, apresente-se para quem não te conhece, fala um pouco sobre a tua carreira e sobre o teu momento. Seja bem-vindo. Obrigado. Acho que esse convite já vem há algum tempo rolando, né? Finalmente deu certo. E que bom que foi nesse presencial, acho que é mais legal, né? A gente poder estar junto. É isso aí. Então, me chamo Luiz Miller, tenho 35 anos, estou, né, como CEO da Asia Source, uma rede de franquias voltadas para o segmento de comércio exterior, consultoria, né? Somos em 180 unidades já espalhadas em todo o território nacional. Tenho uma trading também, uma empresa também voltada na área de comércio exterior. Sou conselheiro da Projeto Solar, uma empresa também franqueadora de energia solar, né? Está no mercado já há 8 anos. E também sou franqueado da Projeto Solar em Joinville. Por que eu digo que eu estou como CEO, né? Eu acho que é um posto, tem objetivos e projetos aí daqui para frente. Mas o principal objetivo assim, é realmente ajudar as pessoas, como conselheiro e como mentor, a se desenvolver, principalmente na área de empreendedorismo e como lidar com isso, né? Que eu acho que quanto maior, mais alto o teu cargo, mais solitário você se sente. E isso não é comigo, não é com você, é com todo mundo, né? Então, é isso aí. Espero poder contribuir um pouquinho com todo mundo aí. Para quem está nos ouvindo aí e já acostumado, né, a audiência, né, do podcast do LC, tu vai trazer um cara do comércio exterior, franqueado, né, energia solar. Na verdade, a mensagem que a gente vai passar para vocês que estão do outro lado aí, tanto a audiência dele quanto a minha, do fazer diferente, do mostrar a trajetória que tu levou, e isso é independente da área que tu trabalha. Mais clichê impossível, mas é trabalho duro e não tem segredo, é o que eu falo sempre. E sei da tua história, sei tudo que tu passou lá atrás para chegar onde tu está hoje, e essa é a mensagem que eu quero que tu passe aqui, mostrando que, apesar de uma área diferente da minha, né, da educação física, também o caminho foi o mesmo, né? Trabalho duro, dormir tarde, acordar cedo, desenvolvimento pessoal, cada vez mais a gente conversa muito sobre isso, de estar buscando cursos, essa questão do... Depois vou falar contigo sobre isso também, Ju, a questão do falar um outro idioma, de tu abrir portas, do network, do ambiente, da produtividade, e isso é uma coisa que eu acho que tu faz com
com excelência, por isso que tu tá onde tu tá, e essa é a ideia de te trazer aqui para ouvir de que forma que tu aplica isso na tua vida pessoal e profissional. Então, seja bem-vindo. Vamos trabalhar, beleza. Bom, então, pela segunda vez já no podcast do LC, agora presencial, né? A gente gravou o nosso primeiro capítulo, Tu estava onde? Eu estava onde? Eu Boa acho pergunta. que na Áustria. Eu acho que foi o último na Áustria, eu escutei. Foi na Áustria, Foi será? na Áustria, aham. Antes da Áustria, tu estava onde? Antes da Áustria, eu estava na Itália. Acho que na Itália não foi. Então foi Áustria. Bom, foi em algum lugar pelo mundo aí, foi só também no áudio, então hoje a gente vai gravar no áudio e no vídeo aqui também esse conteúdo. E dentro dessa parte do desenvolvimento pessoal, né, eu me considero um cara que busco muito o aprimoramento técnico na minha área, né, faço muitos cursos na parte técnica e senti que estava faltando alguma coisa na área do desenvolvimento pessoal, né, do autoconhecimento. E aí, indicado pelo meu primo, eu te conheci, a gente vem desenvolvendo um trabalho juntos, né, há um tempo. Mas a gente vai falar bastante sobre isso durante o capítulo. Mas para quem não te conhece também, eu queria que tu te apresentasse também, Ju, e contasse um pouco do teu trabalho. Nós dois somos teus clientes, né, vamos dizer assim. Então a gente vai falar sobre resultado, de que forma tu entrou nas nossas vidas para nos ajudar em caminhos que a gente precisava, né? Literalmente, no meu caso, né? Falo do meu caso, de organizar a casa. Assim, era muita coisa acontecendo, muita coisa boa e tal, e não estava organizado. Faltava ajustar e nesse trabalho que a gente vem fazendo, eu venho conseguindo fazer isso. Então, seja bem-vinda pela segunda vez ao podcast do LC. Obrigada. Juliana Prim, bom dia. Bom dia. Meu nome é Juliana Prim, que nem diz o Luiz, né? Eu estou hoje como Master Coach, analista de perfil comportamental, palestrante na área de inteligência emocional. É um prazer, uma honra estar aqui presencialmente, né? E te conhecer, né? 1 ano que a gente se conhece só de forma online, né? E estar aqui de fato, é um prazer. E espero poder contribuir, né, com a vida de todas as pessoas, porque o que eu acredito verdadeiramente, né, o que o meu trabalho proporciona é esse autoconhecimento. E uma das coisas que eu sempre falo não é justo a gente viver uma vida inteira sem se conhecer. Tem muita coisa aí que a gente viveu, muitas coisas que a gente nem lembra, mas que interfere diretamente nos nossos resultados. E quando a gente tem consciência disso, de fato, a gente pode mudar, né? Saber onde eu estou, para saber também aonde eu quero chegar e trilhar, né, esse caminho e chegar o quanto antes. Muitas vezes a gente tem até metas, objetivos, mas como que eu vou chegar lá? E tem pessoas que, vou chegar, um dia eu vou chegar. Mas tá, e se você puder chegar antes, né? E eu vejo que a gente vem fazendo esse trabalho e o resultado, né, tá acontecendo. E eu tenho certeza, já te falei isso várias vezes, falei ontem de novo, né, que tu vai muito mais longe, eu vejo e senti, mas é um caminho. É um caminho, é um processo. Muito bem. Seja bem-vindo, então. A gente vai falar... Te ouvindo falar, a gente vai comentar aqui desses pontos que tu sempre fala para mim. Várias vezes eu discordo, eu falo, não, mas eu acho que é muito, hein? Eu acho que... Não, vai que vai dar... Os dois a famosa historinha, né? Os dois conforme, né? A gente eu particularmente sou muito assim, talvez o meu primo vá... É o mesmo perfil. Eu até ia comentar aqui, né? A Ju colocou que das metas, que às vezes a gente traça as metas. Tem pessoas que não traçam, tem pessoas que traçam. No meu caso, acho que foi semelhante ao teu também, né? Quando eu busquei o apoio da Ju, acho que faz uns 2 anos já, né, Ju? 1 ano e meio. 1 ano e pouco, né? Eu cheguei sabe quando você monta o plano, aí tu atinge a meta e tu não tem o plano após a meta? Aí tu tu entra naquela mesmice, tipo, tu já conquistou aquilo que tu tinha se programado e aí tu tem que começar tudo de novo, né? E eu acho que muita gente acaba se perdendo também nesse caminho. Então, esse acompanhamento, assim, ele foi muito importante. Para quem está do outro lado aí, na nossa audiência, né, que já me acompanha, automaticamente, tendo esses 2 convidados, vão ter pessoas do outro lado que acompanham a eles, mas não me conhecem, então acho justo que eu me apresente, né? Com também. certeza. Tem a nossa audiência já fiel aí do podcast do LC, mas para quem está do outro lado aí, nos ouvindo através desses 2 convidados aqui, eu sou o Lucas Carvalho, tenho 34 anos, sou gestor de performance dentro da LC Academy, vocês podem acompanhar aqui
Já venho há 2 anos nesse processo de carreira solo, vamos dizer assim, nessa trajetória, trabalhando com atletas de futebol, então sou educador físico. E, paralelo a isso, também tenho uma área educacional dentro da minha empresa, onde eu tenho também palestras, workshops, mentorias, em grupo, individuais, também infoproduto, né, um curso online, o podcast do LC, que é aqui onde vocês estão me conhecendo aí, para quem está me ouvindo e me vendo pela primeira vez, um canal do YouTube também para vocês que estão assistindo aqui por vídeo. E o meu objetivo dentro da minha área é realmente fazer e ser diferente, não ser apenas um treinador de alta performance, não ser apenas um cara técnico, mas sim também buscar o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. A gente vai falar bastante sobre isso. E para a gente iniciar aqui, né, o meu primo é natural de Uruguaiana, né, tanto quanto eu. Somos da fronteira oeste, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. E a gente costuma dizer que lá, né, a gente recebe as pessoas na nossa casa de uma forma... parece que o cara conhece a tua família a vida inteira. Então, para não fazer desfeita, não fazer diferente, eu vou presentear os meus convidados antes da gente iniciar a nossa conversa de verdade. Até ia dar uma caneca pro meu primo, mas depois que eu fiquei sabendo que ele toma café com açúcar, eu só tenho uma queixa a fazer. Não, gente. Vai. Me ofereceram café e me obrigaram a tomar café sem açúcar. Isso é... Juliana. Muito obrigada. A única queixa que eu tenho. Que lindo. Com certeza eu vou usar. Com café, Um sem açúcar. Aí, ó, um regalo para os dois aí. Bonito, hein? Gostei da cor, hein? Obrigado, gostei também. E aí, quando já tem intimidade, né? Conhece o cara já há 30 anos, ele diz que não tem nada da firma, que não tem uma camiseta, um boné, tá aí, ó. Ao vivo e a cores recebendo um presente. Vamos ver se ele vai usar, né? Com certeza. Bom, todos nós aí devidamente apresentados agora, presenteados também, vocês. E quando a gente estabeleceu ali, não vou nem dizer um roteiro, né, mas um guia, porque tem muito assunto. Nós três, se a gente ficar aqui, o tempo vai embora. Olha que já está, viu só como rapidinho e tal, já está. Mas eu quero trazer alguns temas que eu sei que vocês têm conhecimento sobre isso, que vocês vão impactar do outro lado, independente da área, pessoal que vai trabalhar com coach, pessoal da área do comércio exterior, pessoal da educação física, onde que essas 3 áreas elas vão se encontrar. E é justamente nesse ponto, queria que tu iniciasse falando também do... Não que está na moda, né? Eu acho que sempre esteve, mas hoje está mais... As pessoas estão se arriscando mais, né? E eu sou um exemplo disso do empreender, né? Eu trabalhei por 3 anos numa das maiores empresas de treinamento funcional do Brasil, o time Villeroy. Depois estive 4 anos na Alemanha, na No Performance também, como gestor de performance lá também. E, assim, uma carreira consolidada na Europa, bem remunerada e tal. E a gente estava falando sobre isso ontem, né, Ju? E chega um ponto que parece que tu... Que nem tu disse, né? Tu bateu no teto, assim. Tipo, cara, para onde é que eu vou? Será que eu tenho... Eu vejo tanta coisa acontecendo, eu queria dar sequência nisso, só que tu não te arrisca, tu não vai. Tu fica até o momento que tu... Não tem mais opção. Não tem mais opção. E foi o que aconteceu na LC Academy, nesse início, né? E já são 2 anos de firma e falei aí na minha apresentação todos os braços da empresa, todos os produtos que nós temos. E, cara, a coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo, não é fácil. Tem vários meses assim que a gente estava falando ali, Ju, de segunda-feira tu tá lá em cima, na terça-feira tu tá lá embaixo. Sim. Acho que vai tudo dar certo, no outro dia parece que vai tudo dar errado. Sim. E é um constante, uma briga interna. E, cara, será que eu sou tão bom assim? Será que eu sou tão ruim assim? Quem que eu sou, né? Eu se conhecer, que nem tu falou. E sei que tu passou por isso também, porque acompanha a tua carreira. Por muito tempo tu trabalhou numa empresa X, depois numa empresa Y, até o momento que tu falou, cara, eu vou mudar. Agora é a hora, eu vou mudar. E eu queria que tu contasse essa trajetória, porque histórias... Sucesso acho que também não... É uma palavra muito relativa, né? Mas histórias que estão dando certo. Sim. Histórias que estão dando certo vão inspirar e vão encorajar quem está lá do outro lado. Essa é a intenção de trazer vocês aqui. E... Conta um pouco da tua história aí de que forma tu empreendeu, foi na dor, né? É na dor, é no amor, é naquela pegada, assim.
Eu acho que o brasileiro, né, ele tem muito essa característica empreendedora e, no meu caso, acho que não foi diferente de você também. A gente empreende ou por oportunidade ou por necessidade, né? No meu caso foi por necessidade e foi num período bem complicado, assim, né? Eu morava no exterior também, em 2015. Eu trabalhei durante muito tempo em multinacional e em 2015 eu decidi largar tudo que eu tinha aqui, vender minhas coisas e fui para o Canadá fazer uma pós-graduação. Fiquei 1 ano e meio lá. A pós durou 8 meses e o restante do tempo eu fiquei trabalhando, juntando dinheiro, né? E trabalhava de pedreiro, trabalhava de garçom, trabalhava de babá, enfim, tudo que estava dando dinheiro eu estava trabalhando. Eu pego muito isso antes de tu dar sequência. Todo mundo, no meu caso, por exemplo, né, por estar trabalhando aí, são quase 10 anos trabalhando na Europa, né, educador físico e tal, o cara tem podcast, o cara tem Glamour, aquela coisa toda. glamour, que nem pode parecer uma arrogância tu falar assim, tu tava onde em que país que tu tava? Sim. Eu não sei, Sim. não sei te dizer, Sim. o meu trabalho me levou até lá. Só que no meu caso, né, e aí tu trabalhou na obra, trabalhou de Pintor. barman, de pintor também. Eu, durante a minha graduação, que durou 6 anos, né? Todo esse tempo eu estive afastado da educação física. Sim. Eu trabalhei na área do comércio, então eu trabalhava no shopping durante o dia, né? De manhã e de tarde, e de noite eu fazia faculdade de educação física. Sim. Então, tipo, tá na Europa, né? Aí é fácil falar, não, cara, eu tive 6 anos afastado da área. Sim. Depois que eu peguei o diploma, eu continuei meio turno trabalhando no comércio e meio turno na educação física. E aí fui indo atrás de outras coisas. Por isso que eu não queria deixar escapar Sim. essa tua fala aí de que tu não começou como dono de empresa, né? Não, nunca. Teve muita coisa lá atrás. Sim, e aí quando eu decidi voltar, foi em 2016, eu não aguentava mais, estava cansado, nunca foi a ideia ficar no Canadá, né? E quando eu fui voltar, eu fui procurar emprego, pensava assim, agora estudei fora, falo inglês, trabalhei em multinacional, pós-graduação, aquela coisa toda. Vai ter fila de gente querendo me contratar, né? E foi num ano bem complexo, assim, aqui economicamente para o Brasil, ninguém estava contratando. Aí eu disse, já que eu tô aqui, vou juntar dinheiro, mando dinheiro para o Brasil, monto uma empresa e começo a trabalhar, né? E foi o que aconteceu. Aí chegou um certo ponto, eu também, a empresa crescendo, estava conseguindo conquistar algumas coisas, mas chegou também um outro ponto que eu pensava assim, não, mas não é isso que eu quero para minha vida. Não foi isso que eu imaginei, né? Tinha outras pessoas junto comigo, outros 3 sócios. Vendi minha parte e comecei com a Asia Source. Então, a empresa começou em janeiro de 2019. E aí eu botei a minha cara nela, né? Eu tenho mais 2 sócios junto comigo, né? O Leandro e o Leonardo Castelo. São referências para mim na área de empreendedorismo. E aí a gente começou a crescer. E de lá para cá, assim, os desafios são inúmeros, né? Mas eu acho que, independente da área, né? A gente está falando para um público da área de educação física, mas, independente da área, assim, o que o empreendedorismo se resume é em vendas. Se a gente não aprender a vender, se eu não aprender a me vender, se eu não aprender a lidar com pessoas, por isso que a inteligência emocional ela é tão importante, né? Porque eu lembro, assim, quando eu comecei com a empresa, eu vivia daquilo. Tipo, a minha fonte de renda era aquilo. E eu chegava de manhã, ligava o computador, botava o telefone do lado, assim, ninguém ligava, não chegava um e-mail, não tinha nada. Aí eu pensei, cara, eu preciso prospectar, eu preciso ir para a rua. E eu era meio bichinho do mato, assim, não atendia telefone, não gostava de me relacionar com as pessoas. Mas eu falei, olha, eu mudo isso ou eu vou morrer de fome. E aí entra justamente, né, a evolução assim do entendimento do que é eu empreender e do porquê que eu estou fazendo aquilo. Tipo, hoje as pessoas me veem gerando conteúdo, gravando, né? A gente tem um canal no YouTube também, tem um Instagram, tem uma audiência boa lá. E acham que é fácil, né? Que a gente nasceu fazendo aquilo. Mas para mim até hoje é um desafio parar, gravar um story, fazer um vídeo, falar para uma câmera, né? Mas faz parte do desenvolvimento do empreendedor. O que importa é o resultado. Essa é a frase que vão te chamar de blogueirinho, vão tirar onda contigo, né? Azar. Se está vendendo, eu estou fazendo, né? Isso que importa. E eu vejo muito isso na questão da diferença de cultura, porque Europa, independente de países que sejam e tal, tem culturas mais latinas ali, vamos falar de Espanha, Portugal, Itália, outros mais fechados, Alemanha, Áustria. Só que todos eles é a mesma coisa, eles não estão nem aí para o que tu está fazendo. Sim. Não estão nem aí para a roupa que tu está vestindo, para o tênis que tu tá, para o relógio que tu tá. E aqui é totalmente o contrário.
Aqui todo mundo se preocupa só com isso. Sim. Eles não querem ver o conteúdo que tu tá gerando, eles querem ver, pô, olha só o cara gravando vídeo, olha o cara fazendo vídeo selfie pra não sei o quê. Mas no final do mês, né? Sim. O resultado, essa galera não vai estar ali pra dividir os lucros contigo. Então, cara, um abraço aí pra você que nos chama de blogueirinho, enfim. Tem o botão de deixar de seguir lá também, né? O unfollow. O unfollow, que é uma baita ferramenta aí. Não tem já aquele do não like, do dislike? Dislike não tem. O unlike? Não tem. Poderia ter também. Era bom, ser um bom termômetro. Eu acho legal, assim, porque uma coisa que eu sempre falei, desde o início, falava pra mim, né? O que os outros pensam ou falam de mim é só o que eles pensam que eles falam. Não tem a ver comigo. Não vai te definir. Não vai me A definir. opinião dos demais, É né? bem isso. E isso ajuda muito. O que eles pensam e falam é só o que eles pensam e falam. Ponto. Eu vou, antes de passar a palavra para ti, Ju, dentro da nossa profissão aqui da área da educação física, dessa gestão de performance, que é uma coisa relativamente nova, assim, de acompanhamento individualizado com atletas e tal. Hoje em dia os atletas estão muito mais... Deixaram de ser jogadores de futebol, viraram atletas, estão cuidando da alimentação, estão cuidando da parte mental, estão cuidando... Então, foi uma coisa que surgiu, assim, e veio para ficar, sabe? Como eu falei, é uma coisa que eu venho fazendo há 10 anos. E dentro desse meio eu via muito a questão da comparação. Tipo, eu me comparar com aquele que se comparava com o outro. Sim. E olha onde é que esse cara tá, não, mas olha com quantos jogadores ele tá, olha... E aí isso é uma coisa que vai te consumindo. Porque daí tu vive para te comparar com o cara tal, ou com o outro, ou com quem tá ganhando, quem tá perdendo, mas tu não vive o teu processo, a tua realidade, a tua segunda-feira. Quem acorda de manhã segunda-feira é tu. Sim. Não é o outro cara ou os outros atletas. Mas é um constante aprendizado. Isso, para mim, foi uma das maiores dificuldades, assim. Eu te contei, né? Essa história ontem também. Até chegar o momento que, cara, é isso. O que importa é o O resultado. que importa é o resultado. É um círculo muito fechado de amigos e de familiares que estão do teu lado mesmo, porque os outros, assim, importa muito pouco. Pro bem e pro mal, tá? Isso é muito importante. Vai ter um cara que vai te chamar de... Cara, tu é a minha referência, tu é o meu ídolo, eu quero te copiar. Até o cara que vai dizer, meu, olha esse cara tá de sacanagem comigo, tá de sacanagem com a minha cara. Então, tem o 8 ou 80, né? Sim. Mas, para te passar a palavra também, Ju, dessa questão do empreender, dessa questão de eu ver que tu também é multitarefa, né? E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, além dos teus atendimentos ou clientes individuais, também tem grupo, também tem palestras. Já te falei para tu fazer um podcast também, já te disse isso, para tu abrir Me um convida. canal. Não, já tem primeira. dois, Não, a gente ia voltar para Joinville e já ia mudar muita coisa, Luiz. Sim. já tem 2 capítulos prontos aqui. Ó. Pronto. Já tem 2 convidados, Verdade. já estão preparados aqui para Pensar sobre isso. gravar. E, bom, além dessa questão, né, de empreender dentro da tua área agora, falando um pouco dentro da tua área, e também a forma que impacta o teu trabalho, né? Isso eu já tinha te falado, tem muita gente muito técnica, né? Isso eu falo muito nos meus grupos de mentoria. Tem muita gente muito técnica, muito boa, né? Que fez o curso aqui, o curso ali, o curso nos Estados Unidos, o outro na Espanha, o outro na Itália, o outro... Só que na hora do desenvolvimento pessoal, né, da inteligência, da aplicabilidade, que é uma frase que eu utilizo dentro da... O lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Esse é o maior desafio. Porque, trazendo agora para o meu exemplo, né, imagina tu ter vários cursos na área da educação física para aplicar, beleza. Só que na hora de aplicar, tu não tem uma oratória, tu não tem uma didática, tu não tem uma empatia com o teu cliente. Tu vai estar com uma pilha de certificados desse tamanho e a tua agenda de clientes ela é zero, né? Sim. Tu não consegue entregar porque tu não consegue aplicar isso. Sim. Então, é uma conexão, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que tu faz. Sim. Estava lembrando agora, vocês estavam conversando, e eu lembrando que quando eu fui buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento, eu fui para me entender, para me conhecer. Eu sempre falo que eu vivi uma crise dos 30. E aí, nisso tudo, eu comecei a me apaixonar por isso, porque, na verdade, assim, eu sempre achei que eu era de exatas, me formei em administração de empresas, fiz uma pós em controladoria, trabalhava na área fiscal de 2 grandes empresas em Joinville. E aí, quando eu comecei a buscar isso, eu falei, meu Deus, não é isso, não é isso. E aí, falei, não. E eu comecei a me apaixonar por essa parte de desenvolvimento pessoal, de se conhecer, inteligência emocional. E desde 2016, então, que eu comecei a fazer muitos cursos, a buscar isso. Fiz uma pós em neurociência, né, para entender ainda mais o cérebro humano, como que a gente funciona, por que a gente faz o que a gente faz. E lá no início, 2017, quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava, uma empresa de TI,
né, decidi sair para fazer o negócio acontecer, veio muito uma crença, algo que eu falava muito. Meus pais sempre tiveram comércio. E eu falava assim, eu nunca vou ter meu negócio. Eu nunca quero ter meu negócio, porque olha a incomodação, olha o que eles falam e tudo mais. E aí eu comecei, agora eu vou ter que mudar essa crença. Porque se eu sempre falei isso, então não vai dar certo nunca, né? E a gente precisa entender quais são as nossas verdades, porque essas verdades, elas impactam diretamente naquilo que a gente está vivendo hoje e naquilo que a gente também quer daqui para frente, né? Então, entender isso é um ponto-chave. Entender que todos nós, uma coisa que eu sempre falo, o resultado que você tem hoje é resultado das suas verdades, mas que não são verdades absolutas, porque ao longo da vida você foi ouvindo muitas coisas, e até eu comecei semana passada a dar o treinamento numa empresa e eu falei assim, ó, infelizmente os pais de vocês mentiram para vocês. Os pais mentiram. Como assim, Ju, os pais mentiram? Eles mentiram nas atitudes dele, nas palavras dele, quando muitas vezes você se sentiu incapaz, quando muitas vezes você se sentiu inseguro, quando talvez você ouviu, você é um burro, você é um lerdo, você não vai dar nada na vida, né? Isso não é para você. Então, à medida que você foi crescendo, talvez você ouviu isso e isso é uma mentira. É uma mentira. Eu falo assim, tudo que você acredita sobre você de forma negativa, né? Não posso, isso não é para mim, é uma mentira. Então, entender isso é o primeiro passo, querer, né? Essa mudança, entender, querer o porquê do resultado que eu tenho hoje é o primeiro passo para você começar a mudar. E uma coisa eu sempre falo assim, eu garanto para você que você pode ir muito além. Né? Talvez você pode falar assim, não, Ju, mas eu já estou no resultado legal, eu já tenho uma vida legal. Ok, você pode ir muito mais. Né? É só você, de fato, querer e se permitir se conhecer. Então, foi muito desafiador no início, todo esse processo. Pensei em desistir várias vezes. A gente até veio falando sobre isso, né? Você já pensou em desistir? Sim, várias vezes. Todo dia. Várias vezes. Uhum. A gente engole o choro e segue em frente. Né? E vai. Vem muito agora a questão assim, do propósito. Qual é o meu propósito? É ter muita clareza disso. Né? Hoje de manhã até escutei um vídeo assim, você quer vender? Porque, na verdade, a gente está vendendo o tempo inteiro, né? Sim. Que nem tu falou, Luiz. Você quer vender? Busque problemas. Quanto mais problemas você resolver, mais você vai vender. Sim. Então, é isso, sabe? De ter esse entendimento, esse autoconhecimento, de buscar e de saber que a gente pode ir muito além, né? Entender quais são os resultados. Eu sempre faço uma pergunta assim, qual é o seu pior resultado hoje? É na área financeira? É na área conjugal? É na área emocional? É na área profissional? O que você viu lá na sua infância, principalmente, que talvez hoje está impactando diretamente nesse resultado? Ou você repete um padrão, ou você revela um padrão, mas gera um resultado negativo na sua vida. Né? E ter esse autoconhecimento é fundamental para seguir em frente. E o ter um negócio, né? As pessoas elas confundem muito assim, eu vou montar uma empresa, tem que ser a maior do mundo, né? E isso gera frustração, porque o fulano está fazendo e eu também quero fazer. É a comparação que eu estava te falando no início. Ali. E no final das contas, se eu tenho um negócio, eu estou feliz com aquilo, né? E ela está construindo, a gente está conseguindo e está tendo um resultado, a gente tem que manter aquilo acontecendo, né? E a vontade de desistir vem com frequência, assim, porque é muito desafio. Né? Empreender no Brasil hoje não é fácil, realmente não é fácil. E a Ju estava comentando, né, do autoconhecimento, assim, e o nosso crescimento ele é do limite do meu conhecimento, né? Então eu vou crescer o tanto que eu sei. Se eu cresci até aqui, bateu no teto o meu resultado e eu não consigo avançar, tá na hora de eu buscar algo diferente para eu quebrar aquela barreira e seguir em frente, né? Acho que todo mundo passa por isso. Sim. E por isso que quando a gente estava iniciando ali, vocês contando as histórias, essa palavra, né, o sucesso, ela é muito relativa. Sim. O que é o sucesso para ti pode ser diferente para mim, né? Eu vi uma citação também esses tempos aí, acho que Instagram ou YouTube, não lembro. Sucesso é mesa farta. Tipo, era uma definição de sucesso, sabe? É tu ter a tua mesa farta, tu poder compartilhar momentos com a tua família. Claro, sendo uma metáfora de mesa farta, né? Mas não na refeição, na comida, mas de fartura na tua vida. Isso pode ser um sucesso, pode ser prosperidade, tá? Mas eu já fiz X eventos dentro da minha área, eu sou um cara considerado, beleza, é sucesso, tá? Eu tenho 18 carros, 45 apartamentos e isso é sucesso. É muito relativo. Sim. Isso. De novo, né? Cada um curtir o seu processo, né? É a tua dor, é tu que vai... o que o outro lá está falando, né, não vai te definir. É tu que vai buscar o conhecimento, tu que vai bater no teto e vai ver, tá, eu cheguei aqui agora, para onde é que eu vou? Eu vou precisar buscar algo a mais, senão eu vou continuar aqui, eu não vou sair para lado nenhum. E aí, quem está do outro lado, independente do que está falando, é tu que vai ter que buscar
Quanto mais tu vai subindo, mais solitário tu vai ficando, né? Sim. Isso aí eu vim percebendo também, principalmente nesse novo momento aí, nesses últimos 2 anos trabalhando praticamente sozinho, né? Porque Todas as decisões na tua mão, dá um pepino, é tu que tem que resolver. Não tem pra quem É se- uma coisa que é Desafiador, né? desafiador, ao mesmo tempo que é saboroso quando tu vence também, né? Um desafio desse, tipo, tu olha assim, cara, aqui eu parei, aqui eu não vou conseguir, Sim. preciso achar uma alternativa, só que tu que tem que pensar na alternativa, na solução. Daqui a pouco, numa questão de um cliente, de um negócio para fechar, do outro lado vai vir uma coisa que tu não esperava, tu tá esperando uma resposta, vem outra, e tu tem que sair por um... E é a gente que resolve, Sim. né? Essa é a... Aí que entra um negócio que a Ju comentou, que é do propósito, né? Por isso que as pessoas, muita gente não acredita, mas o dinheiro ele não é tudo, né? Vai chegar um determinado ponto assim que tu começa a pensar, não, a minha paz não vale o que eu tô ganhando. Então, quando entra um propósito e a gente puder ganhar dinheiro com isso, né? É bem diferente de você conseguir lidar com as coisas. Então, tem pessoas assim que eu passei por isso, né? Buscam muito conhecimento, a gente sabe o que tem que fazer, mas define assim, isso eu quero acreditar, isso eu não quero. E o propósito para mim era uma dessas coisas. É balela, é bobagem e tal. E é meio que negligenciando. Sim. Quando eu entendi isso, aí muda inclusive a visão daquilo que a gente está fazendo. E a gente passa, né? Tem uma coisa que eu sempre falo que empreender, eu não posso ser apaixonado pela solução. Tipo, eu crio um produto ou um serviço e eu vou entregar para as pessoas. Chega um determinado ponto que o mercado já evoluiu e talvez ele não está sendo tão aceito. Aí, ao invés de eu continuar querer mudar aquilo, não, esse é o meu produto, eu que criei, vai continuar assim. Agora, se eu sou apaixonado pelo problema, né, como a Ju falou, acha um problema e resolve ele, os problemas eles vão mudando, a gente vai criando oportunidades e vai evoluindo, né? Sim. A gente iniciou aí fazendo, né, as apresentações para que todos fiquem devidamente apresentados para todas as audiências, né? São 3 audiências bem diferentes, as pessoas que vão estar nos ouvindo do outro lado. A história, né, de vocês também, de que forma vocês iniciaram, quais os problemas que surgiram, como vocês resolveram, o que vocês vêm fazendo hoje em dia para melhorar, buscar o conhecimento, e isso independente da tua área, da minha área ou da tua, Ju. É tu buscar o conhecimento, é tu ir atrás de outro curso, é tu te aperfeiçoar, isso é desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, né, o se conhecer. Mas eu queria, agora eu vou roubar algumas ideias de vocês aí, para realmente colocar na prática o que a gente vai conversar hoje, né? Uma das grandes mudanças que eu tive, né, Ju, e eu te falei isso, quando a gente iniciou o nosso processo, foi a questão da produtividade, né? Essas frases que a gente ouve aí, se ocupar não é produzir. Tem gente que trabalha, cara, 2 horas por dia, 3 horas por dia, só que tu fez acontecer um monte de coisa. Tu fechou 2, 3 negócios, tu gerou X conteúdo, e tu, pô, essa vida é boa, né, cara? O cara trabalha 2 horas, 3 horas, mas Até chegar lá, demora muito tempo. exatamente, até chegar lá. E eu passo muito por isso, porque tem dias que é agenda cheia de atendimentos de atletas, gravação de podcast. Hoje, por exemplo, né, o podcast ele é atemporal, mas falando do dia de hoje, tem a gravação, tem atendimentos de atletas de tarde e de noite tem um evento, uma palestra que vai ter. Então, o dia é cheio, né? O dia é cheio. E algumas coisas da produtividade que eu procuro utilizar e dão certo, muito pelo teu trabalho, né, Ju, comigo, essas metas a curto prazo, era uma coisa que eu não tinha. E eu sempre tive metas atípicas, né? Eu sou o típico, né, conservador, capricórnio ali. Dia 31 de dezembro eu escrevia tudo que eu ia fazer no ano e assim ia. Só que é muita coisa para fazer, são 12 meses para acontecer. Várias delas eu conseguia, outras tantas não. E aí tu vai te frustrando e tal. E aí quando a gente iniciou o nosso processo, tu falou, faz menos, faz 2 meses, faz 3 meses. Vai batendo elas aos poucos, senão tu... De 20 metas que tu tem no ano, tu vai fazer 12, que é um baita número, só que as outras 8 tu vai te frustrar. Sim. Prepara 6 aqui e bate essas 6 que tu vai ter aquele sentimento, Isso mudou muito também. Pode parecer óbvio também, mas a questão de agenda é muito, assim, de tarefas, né, a serem feitas e a serem realizadas, porque aí, no final do dia, tu olha a tua agenda e tu vê que tu cumpriu tudo. Sim. Ou, às vezes, tu deixou alguma coisa para trás. O que poderia ter feito de melhor para ter... cumprido a minha agenda, mas aí eu queria usar agora a rotina de vocês aí, utilizar como
Como dica, então, quem está do outro lado aí já pega o papel e caneta e já anota aí a dica do sucesso. Mas eu queria saber de que forma vocês colocam aí Eu sou old school, né? Eu sou papel e caneta também. Também sou. Eu costumo escrever muito de manhã, logo cedo, quando eu acordo, antes de ir fazer o meu treino, gosto de escrever, de visualizar o que vai acontecer no dia também. Essas estratégias são muito aplicáveis e nós que vivemos isso, estamos contando essa história, nem tu falou, é balela, acorda, fecha o olho e visualiza que vai dar certo, agradece que tu vai ver que vai retornar. E o cara, para com isso, com esse papo, né? Só que nós somos 3 pessoas que podemos comprovar que isso funciona. Sim. Muito. Mas queria ouvir de vocês o que tu coloca na tua agenda, como tu planeja o teu dia, tu planeja a semana, o que tu faz quando tu te planeja para alguma coisa e não consegue cumprir, não dá certo, tu te frustra, tu busca melhorar, como que é a... Eu ia pedir para a Ju falar primeiro, aquela que me ensinou a fazer isso, então... Não, eu já falei um pouco do que eu faço, tu fala um pouco e ela que nos ensinou, depois ela só... agora. Ela só fecha, claro. Então tá. Cara, eu sou uma pessoa muito desorganizada, apesar de ser um conforme, eu sou desorganizado, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, começo e não termina. E eu fui aprendendo ao longo do tempo assim que procrastinação e disciplina é um hábito, né? Se eu parar para pensar, eu não preciso de mais disciplina, não preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Eu só tenho que colocar disciplina no lugar certo. A gente gasta muita energia com coisas erradas, né? Então, a minha agenda hoje, ela é fechadinha. Eu coloco tudo ali, né? Tá colocado lá. A agenda me ajuda. Lembrete no celular. Tipo, eu tenho um lembrete ali para tomar água. Todo dia, 9 horas, sobe coisinha ali, tomar água. Lembrete, alarmes também, né? Que funcionam bem. Isso. Alarme e bloco de notas. São 3 coisas. E aí, o meu bloco de notas eu organizei por áreas da minha vida. Vida espiritual, vida profissional, vida pessoal. Fui colocando assim. E isso tem me ajudado bastante. Então, a minha rotina de manhã acorda, toma água gelada, toma um café, aí toma banho. Com açúcar ou sem? Com açúcar, porque eu estou na minha casa, eu faço o que eu quiser. Não, né? mas a partir de hoje vai ser sem. Não, gente, mas me dá dor de cabeça. Que historinha. Empresas que produzem café, quiserem patrocinar o podcast aqui, mandem para mim, mandem para a Ju e não mandem para o meu primo. Ele vai botar açúcar no café de vocês. Aí eu faço meu devocional, eu tenho um momento de oração, algumas pessoas substituem pela meditação, né? Leitura e o exercício físico. Durante esse período é sem mexer no celular, eu não pego, porque senão a gente já distrai, já fica com aí tu lê, né? Eu tenho por exemplo, eu tenho um escritório na China e tenho um escritório em Portugal. E de madrugada às vezes eles mandam mensagem, eu vou acordar de manhã, às vezes já tá com um abacaxi na mão ali. Como que eu vou orar, eu vou me concentrar naquilo, né? Então, eu faço isso. Eu vou te interromper rapidamente com 2 coisas que também mudaram muito a minha rotina que tem a ver com o telefone, né? Que tem a ver com o celular. A primeira delas, por exemplo, o meu telefone aqui, ele não tem notificação. O meu também não. Não aparece nenhuma notificação de nada, nem de e-mail, nem do Instagram, nem do... Podia WhatsApp, botar do Pix, né? Quando entrar um Pix não, aí... o meu é do Pix tem. Não, o meu não tem nem do Pix. Podia ser que dá uma... Mas essa era uma das balelas que eu não acreditava que... Mas, cara, tudo. É surreal. A gente pensa no Instagram, tu sobe o negócio... Não. E vamos trazer pro dia a dia. A gente tá, sei lá, a gente vai tomar um café. Eu e tu vamos tomar um café. E aí tu tá com o teu telefone aí do lado, onde tá o que toda hora que vai acender uma luzinha, tu vai olhar. Tu vai olhar. É chato isso, é desconfortável tu estar com uma pessoa assim, e tem muito... Só que o ganho e o aumento de produtividade que tu tem com essa simples mudança, tu só vai ali, notificações, tira, acabou. O telefone, claro, tu vai ter que pegar ele para trabalho, enfim. Mas não é ele que te controla, entendeu? É tu que vai ali, vai desbloquear e vai mexer nele. Senão, tu fica aqui, ó. E aí o cara manda uma mensagem, e aí tu olha, aí tu tem que responder. Peraí que eu tenho que responder aqui. Não, peraí que... E isso, para mim, a mudança foi absurda que eu tive. E a outra é do iniciar o dia também fazendo várias tarefas até eu pegar o telefone. Porque... O Milagre da Manhã, né? Esse é o livro que eu li, eu canso de falar, Milagre da Manhã. Muito bom. Tem que saber filtrar também as informações do livro, né? Sim. Tem coisas que tu vai inserir na tua vida, outras não, que nem tu disse, a meditação. Cara, tentei diversas vezes e não consigo. A minha meditação sem o telefone, sem nada, tá? Ela dura 40 segundos, eu já estou pensando em 1 milhão de coisas,
Não consigo. Mas sabe que isso é uma coisa, até num curso que eu fiz sobre, não tem como a gente não ficar sem pensar em nada. Sim. Não tem como. Mas nessa meditação, tu pode trazer coisas que tu quer viver no teu dia. Entende? Pode ser. Eu acho que é muito... Ou provérbios, por exemplo, que tu tá lendo. Também é uma das coisas que eu Pegar faço. o versículo de provérbios, eu medito sobre esse versículo. Né? Eu não comentei, mas provérbios faz um ano mais ou menos que eu leio um provérbio por dia. Aí ele vira, né? Tipo, dá um livro por mês. Eu tô desde que tu inseriu esse no nosso processo lá, já não sei se tem 3, 4 meses, eu acho que tem. Sem falhar também. Todo dia. Cara, faz um ano que eu faço isso e a cabeça, assim... Muda e cada muito. vez que muda, que eu leio mesmo, ou Sempre outras... outra coisa. É incrível. E a outra coisa, nesse outro hack de produtividade que tá na moda falar essas expressões aí, tu fazer a tua rotina, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, eu procuro sempre acordar às 5 da manhã, fazer essa rotina e por volta de 5h50 eu saio para fazer o meu treino às 6. O meu treino na academia às 6. E geralmente quando eu volto, né, blogueirinho ali, também faço um vídeo e falo, metade do dia já foi. Já foi. Só que aí tu olha no relógio, real. são 7h30 da manhã. Muito real. Metade do dia já foi. E tu fazer toda essa rotina matinal sem pegar no telefone, porque se tu acorda, abre o telefone e aí tu trabalha em China, né, Portugal, eu sei que tu tem clientes fora do Brasil também. Os meus atletas na Rússia, na Grécia, na Turquia, o fuso horário de 6 horas de diferença, se tu abre o telefone, tu já tá compartilhando os problemas deles, só que o teu dia nem começou. Sim. E aí tu já tá, cara, olha só, o meu treino hoje aqui foi isso, eu tô com uma dor aqui, briguei com a minha mulher aqui, cara, hoje eu não vou conseguir te pagar. Imagina o teu dia começar assim, às 5h10 da manhã, tu já... Uma sequência de... Então, faz a tua rotina. O telefone, infelizmente, hoje, ou felizmente, não sei, é parte do nosso corpo, né? Hoje é ferramenta de trabalho já. Ferramenta de trabalho. Então, tu vai ter que pegar nele em algum momento. Vai ter que... Só que imagina tu acordar às 5 da manhã também, quem te segue guia fácil aí é mentira, né? Não é fácil. Aí tu já vai fazer um treino, vai fazer um treino pesado, que também não é fácil. E para ajudar a te motivar, tu tá cheio de notícia ruim no telefone que tu já viu antes, entendeu? Que influencia diretamente no Diretamente. dia inteiro. Então, já libera uma química ruim aí, né? Então, essas duas coisas que eu faço e que mudaram a minha vida, e é tão simples de fazer, que é Não é simples, é difícil, mas... É o quê? É difícil. Não, tu tirar a notificação do teu telefone não é difícil. Eu tô falando essas duas coisas. Tá, sim. De tu não pegar o telefone ao acordar e tu tirar as de notificações. manhã, ter aquela rotina aí. Não, isso daí é. A Ju é um exemplo disso. Ela faz... Se tu vê o café que essa mulher faz de manhã cedo... Vai, agora é a tua vez. Já ouviu as nossas... um pouco, né, das nossas rotinas matinais e que fazem o teu dia ser depois mais para frente, né, mais produtivo. Sim. Não dizendo que tu não abrir o telefone de manhã, tu vai escapar dos problemas. Eles estão ali já, eles estão te esperando já. Mas Só tu pode... vai ver diferente. Claro, tu vai ver diferente. Tu vai eu já li, sei lá, já li 20 páginas de um livro, já escutei uma música que eu gostava, já escrevi o que eu vou fazer no dia, já ajustei a minha agenda, já tomei um café preto, sem açúcar. Vou treinar, peraí, agora vamos ver o que tá me esperando aqui no meu dia, né? Vamos ver que leão que nós temos que matar hoje. Mas é isso aí. Sim, é essa rotina, né? O acordar e... eu gosto muito, né, da minha questão da minha fé, daquilo que eu acredito, de ter um momento de oração, de devocional, de colocar um louvor, né, de me preparar assim para o dia. Até tem uma frase que diz... Na verdade, essa frase tem de várias maneiras, né? Mas uma pessoa que diz assim, eu vou ter 3 horas para cortar uma árvore, então eu vou 2 horas passar afiando machado, né? E é o início do dia. Então, como que você afia o seu machado, né? Como que você acredita que vai ser o melhor dia? Como que você acredita que você vai poder dar o seu melhor e gerar o melhor resultado? Então, eu tenho essa rotina, né? Quando eu não estou em jejum, eu faço então esse café, né, Luiz? Que eu gosto, eu acredito muito que a maneira que a gente inicia o nosso dia vai influenciar no dia inteiro, né? As palavras que a gente fala pela manhã influenciam o dia inteiro, que a nossa palavra realmente tem muito poder, né? A palavra tem poder de vida ou de morte, é você que dá vida para a sua vida ou, de fato, né, faz com que ela não flua. Então, é perceber tudo isso, né? E aí eu tenho a minha agenda, tenho a agenda semanal, e como uma boa planejadora, mas também como influente, que às vezes sai fora do planejamento... faço essa agenda, então, semanal,
semanas que eu priorizo mais palestras, outras semanas mais atendimento individual, geralmente é atendimento quinzenal, né, no individual. E assim eu vou fazendo minha agenda. A minha agenda é semanal também. Eu monto ela domingo, todo domingo à noite eu monto. Sim. Claro que ela muda, né? Que nem Sim. eu te disse ali, muda muito. Tem muita, só que tem coisas que já estão definidas, sabe? Sim. A gente está gravando aqui hoje, eu tenho uma palestra para ir hoje à noite. Sim. Na quinta-feira eu já tenho um outro compromisso, uma outra gravação de um outro capítulo do podcast. A gente tem que marcar, inclusive, a nossa sessão Nem dessa ia falar semana. nada. Então vão surgindo compromissos ao longo da semana, mas tem muitos deles que já estão definidos. Sim. Então tu já está preparado, tu já sabe, o que me espera nesse dia. Sim. Tu já organiza o teu treino, tu já organiza a tua alimentação, Sim. tu já organiza a tua agenda. Então, eu fazendo semanal, foi uma das coisas também que me ajudou. Tipo, esse mês eu vou fazer 16 cursos da minha área, vou ler 19 livros, vou fazer 45 podcasts. Na segunda semana tu fez um de cada e tu já tá assim, meu Deus do céu. Sim. Que mês desgraçado, porque não consegui fazer nada nesse mês. Sim. Então tu vai te frustrando. Isso é muito aplicável. Sim. Nós três estamos mostrando que dá certo, Sim. porque cada um com as suas peculiaridades dentro das suas agendas, mas muito parecida. Começar o dia já de uma forma assim, sabe, tipo, organizado. Vão vir os problemas, mas a gente está muito mais preparado, né, pro dia inteiro. Até uma coisa que eu vejo em ti, Lucas, até te dar parabéns, né? Porque tu começou no exercício físico, uma coisa que a gente falou lá no início do processo. Eu perguntei para ti, né? O quanto que tu faz de exercício físico, quanto tu se prepara para isso e tudo mais. E eu vejo que desde então tu pegou isso para ti, sabe? Como disciplina mesmo. E tu é uma pessoa muito disciplinada, né? Eu vejo isso em ti. E os resultados, eles vêm. Não tem como não vir, sabe? E uma coisa que eu tenho falado que faz muito sentido é movimento gera movimento. Então, quando a gente está fazendo todo esse movimento, as coisas começam a acontecer de uma maneira assim. E eu vejo que isso, tu é muito disciplinado nesse sentido. Assim, tu se propôs a fazer, não, então eu vou fazer. E é incrível, né? Como tu foi batendo as tuas metas. Tudo aquilo que tu colocou, fala assim, não, já fiz, agora eu vou mais. Por isso que eu falo assim, acredito que tu vai mais. Como tu é mais racional, né? E talvez tenha algumas pessoas racionais ouvindo a gente, que é mais do ver para crer, né? Então, muito. assim, primeiro eu vou... Vai subindo um degrau de cada vez, né? Se eu não consigo ver lá na frente, vamos subindo aqui um degrau de cada vez. E aí tu vai vendo que tu realmente pode, né? Que tu consegue. E uma coisa que o acompanhamento com a Ju me ajudou muito é, primeiro, identificar o meu perfil, né? Que é o conforme. E o conforme, ele é movido a resultado, né? E se ele não vê um resultado ali meio que curto prazo, ele se frustra, desiste e pula para a próxima coisa. Sim. Sim. Então, picar assim, né, essas metas, né, ou pequenos objetivos. Tem uma frase que a Marinha Americana fala, que é comer um elefante, né? Como que eu vou comer um elefante? Eu tenho que fatiar ele e comer aos pouquinhos. Então, isso ajuda muito, assim, a gente a atingir os nossos resultados. Já hoje a gente está na era dos cortes, né? Dos cortes dos podcasts e reels e tal. Isso aí tu já pode usar como marketing, né? Para ti. Então, pessoas que estejam procurando aí uma melhoria de resultados, tem 2 casos aqui que já trabalham contigo há um tempo e vem colhendo resultados. É bom falar também do outro lado, né? Não só da parte boa, da parte da organização. Dentro dos nossos encontros, muitas das vezes é quase uma briga, né? De tu falar assim, não, mas tu vai fazer tal coisa. Eu falei, não vai dar, Ju, tu não tá, mas vai, mas coloca esse número mais para cima, vai. E aí quando bate certo, tu fala, não tinha te falado que ia dar. Que vai dar. E inclusive tu dobrou, né? Várias vezes era um número abaixo, batia rapidamente, já dobrava. Isso em relação a, né, número de atletas, número de eventos que a gente estava buscando. Não, vou fazer aqui, vou fazer outro. Não, mas por que tu não faz tal coisa? Eu falei, não, não vai dar. Aí batia o dobro. Aí tu fala, não tinha te falado que ia Por isso que eu falo que tu vai muito mais ainda. Estamos trabalhando para isso. Já tinha falado para vocês, né? A gente está conversando aqui. Meu Deus, já tem que começar a se despedir. A gente tem muita coisa para falar ainda. A gente já está na hora das despedidas, mas acho que a ideia de trazê-los aqui era essa, é mostrar coisas aplicáveis no dia a dia, é a rotina, de que forma vocês organizam a rotina de vocês, como eu organizo a minha. Vejam que são 3 áreas completamente diferentes, onde 3 pessoas têm uma organização muito parecida. São princípios, eu acho, né? A gente, né, eu e a Ju, somos cristãos e
E a gente acredita muito, assim, seguir os princípios, né? E a gente, em alguns momentos, se questiona, tem gente que não segue e prospera também. Mas existe um princípio de prosperidade, existe um princípio, né? Se aquela pessoa seguir, Sim. aí sai completamente Sim. da parte bíblica ou religiosa, né? Mas é uma É um fórmula princípio. mágica. A pessoa nem Sim. sabe, mas segue, né? Exato. É uma fórmula. E como é característico, né, que dentro do podcast o início, né, são as apresentações e o final são mensagens que eu queria que vocês deixassem para quem está lá do outro lado, a parte dessas todas que a gente já deixou aqui, né, de rotina, de produtividade, de contar, que nem tu disse, não tem historinha aqui, né? Tu vai contar a historinha que tu virou dono de empresa franqueada e tal. Não, tu foi pintor na Irlanda, era na Irlanda? No Canadá. No Canadá. Toronto. A Irlanda foi só... A Irlanda foi um mês só para aprender Foi inglês. só um rolê. Uhum. Foi só um rolê. Que tem relação, né? Porque foi um investimento caríssimo na época, eu não tinha dinheiro nem para nada, só comia a mortadela da Mônica. Mas eu decidi ir para o exterior porque eu sabia que eu precisava de um idioma para me desenvolver. Não. Isso demorou. Foi Sim. um processo. Tu Sim. investiu teu tempo, investiu teu dinheiro para ver o resultado lá na frente, entendeu? Da mesma forma que tu vai buscando essas qualificações e da mesma forma que eu estive por 6 anos na área do comércio, Sim. terminei uma faculdade e, tipo assim, já é meio desacreditado, né? O educador físico e tal, já é mal remunerado. Essas historinhas que todo mundo conta também na nossa... Aí já trago para minha área, né? Sim. Tu não sabe o que fazer, faz educação física. Tal. Pode ter certeza que eu não. Eu sempre soube que eu queria fazer. Eu me graduei, continuo buscando me aperfeiçoar e, como a gente falou no início, e essas mensagens servem para isso, eu quero mostrar para os outros que dá para fazer. Sim. Certo? Sim. Tipo, mas como que... É assim. Sim. Como teve um começo, tá tendo esse meio e a gente vai buscando se aperfeiçoar, mostrar para os outros que é possível. Vocês trouxeram as estratégias que vocês utilizam nessa vida, seja pessoal, seja profissional. E agora sim, chegando no final dessa nossa conversa, né? O início são as apresentações e o final é essa mensagem falando dos planos aí que vocês têm para um futuro médio, longo prazo, talvez. O que vocês buscam aí de aperfeiçoamento, de entrega, de mais cursos ou buscar fazer coisas diferentes, porque ouvindo vocês aqui, acho que quem está nos ouvindo do outro lado é uma aula, né? Foi praticamente uma aula sobre produtividade e empreendedorismo e como fazer dar certo. Então, eu vou inverter a ordem e tu começa falando agora, Ju, para a gente finalizar o nosso podcast. Sim. Tem tantas coisas, mas o que eu tenho pensado muito ultimamente é uma frase que, não sei se já virou clichê ou não, mas que não são as suas condições, mas são as suas decisões que mudam tudo, né? O que você decide fazer a partir de agora? O que você está disposto a realmente fazer? É pagar um preço. Uma coisa que eu sempre falo, para você cuidar da sua saúde, vamos lá, todo mundo sabe o que precisa fazer para ter uma saúde melhor, né? Todo mundo sabe. Se alimentar bem, fazer exercício físico, mas por que não faz? Então, é entender que você está pagando o preço. A decisão que você vai tomar, você vai pagar um preço? Sim, mas você já paga o preço para ter o resultado que você tem. Você já paga o preço para ter a realidade que você vive hoje. Então, assim, é o quanto você está disposto a fazer, porque, de fato, não são as suas condições, mas são as suas decisões. O que você decide? É uma coisa que eu já ouvi muito, né? E, geralmente, as pessoas falam, não tenho tempo e não tenho dinheiro. Desculpa, historinha, porque quem quer arranja tempo e dinheiro. Não, você não tem prioridades. Mas a partir do momento que você começa a enxergar assim, não, de fato, eu quero viver isso aqui, eu estou disposta a viver isso aqui, então agora é o que você vai fazer para viver isso aqui. E a ambiência, o ambiente, ele muda tudo, né? É comprovado que somos a média das 5 pessoas mais próximas e que essas pessoas influenciam na nossa vida, então, de repente, você vai ter que, sim, se afastar de algumas pessoas. Mas, na verdade, o que eu percebo é que, à medida que você vai se desenvolvendo, buscando esse autoconhecimento, as pessoas vão se afastando de você porque a conversa já não é a mesma. Que nem tu falou. Quanto mais tu vai crescendo, tu vai ficando mais sozinho. Mas é por quê? Porque a mentalidade mudou. Não dá mais para conversar com uma pessoa que você conversava antes, que talvez fazia parte do seu ciclo, mas que não tem mais a mesma mentalidade. Então, qual é a decisão que você precisa tomar hoje
qual é o ambiente, quais são as pessoas que você precisa estar hoje para viver o que você deseja viver. É isso, assim, que eu penso muito. Ótima mensagem. E eu lá atrás também, ouvindo muito... Tá, mas eu quero fazer tal coisa, eu quero... Ah, sério? Isso aí não vai dar, cara. Tipo, vai fazer isso aí mesmo. Os ladrões de sonhos. Né? E agora são as mesmas pessoas que falam... Pô, e aí, como é que tava na Europa lá? Pô, vi que tu foi pra Copa. Pô, que legal, né? Eu falei, pois é. Fazendo aquelas coisas que lá atrás eu comecei a fazer e tu era um dos que dizia que não ia dar certo. Que não ia, e por isso que tu não... Tu ouve o que os outros vão falar, mas tu não... Tu filtra, sabe? Tu não considera. Porque... Muito tem que filtrar. Porque, assim, ó, quando o outro fala assim... Não, Luiz, mas tu vai querer crescer, tu vai querer fazer isso, tem certeza? Não, isso não é pra ti. Não, porque o primo do filho de fulano fez e não deu certo. Não deu certo. Então, assim, quando o outro fala que você não vai conseguir, isso tem a ver com a crença dele, com a verdade dele, não tem nada a ver com você. Só que tem muitos sonhos engavetados, porque pessoas ouviram isso e tomaram como verdade. É isso aí. Já fica a mensagem, então. E depois vai passar aqui as redes sociais, né? As tuas redes sociais também, as tuas da tua empresa, as minhas também. Mas acho que dessa aula que serviu, tenho certeza que vão ter pessoas te procurando para fazer esse acompanhamento contigo. Aí falando de network agora, né, antes de tu fazer o fechamento. Um dos meus alunos de uma dessas tantas turmas de mentoria via as nossas publicações ali, os pós-atendimento e colocava aqui a meta batida e tal. E o cara me perguntou, né? Herman, um abraço para ele, tá lá na Itália. Na Itália. Cara, como é que funciona esse trabalho e tal? Ela é boa mesmo? O que tu acha que ela pode agregar comigo? Eu falei, cara, faz o seguinte, faz uma sessão com ela para que ela te conheça e para que tu conheça o trabalho dela, depois só tu vai avaliar, que nem cada um tem a sua história. Eu disse para ele, olha, eu hoje, na minha realidade, serviu muito, está servindo. Não sei se vai se encaixar para ti, mas antes da gente ter essa crença, experimenta, né? Conheça o trabalho dela, veja se faz sentido para ti, e aí o cara está trabalhando contigo há não sei quanto tempo já. Sim, uns 3 meses, acho que a gente está juntos. Já estão nesse processo. Vindo de uma mentoria minha, né? Foi o meu aluno na mentoria e agora fazendo esse acompanhamento contigo. Ele está vendo que está dando certo, ele está seguindo os passos, é isso aí. Não tem segredo, entendeu? Não. É fazer o que tem que ser feito. Ponto. E para quem escutou até aqui 57 minutos de podcast, vai chamar a Ju, ela vai dar uma sessão de presente aí. Então tá bom, né? E tem horário aí, até aqui. Tem horário. 75 pessoas chamando, eu quero ver. Travou o celular já. Já reserva 75 horas da tua semana para... Mas olha, estou aqui, né? Para isso. Para trabalhar. A gente veio aqui para buscar resultado também. Então, Sim. É isso aí. Mas é isso aí. Comigo agora? Agora fica a tua mensagem final aí para nós. Cara, eu acho que o principal de tudo é assim, a gente entender o que quer fazer. Acho que esse autoconhecimento ele é importante para isso, né? Saber onde que eu quero chegar. Clareza. Já é 50% do caminho. E fazer o que tem que ser feito para chegar lá, né? Algumas coisas que mudaram muito a minha vida assim, foi o hábito da leitura. Eu tinha dificuldade, e a maioria das pessoas que tu fala assim, não, eu odeio ler, eu tenho dificuldade para ler, me dá sono. Só que as pessoas imaginam na cabeça que tem que sentar e ler um livro. Cara, se você lê 10 páginas de um livro por dia, que demora 15 minutos, você vai ler 300 páginas. Num ano, vamos colocar aí no longo prazo, você já leu mais de 10 livros e nem sentiu. Né? E alguns livros assim que... E a gente tem que definir a leitura. Então, todo início de ano eu coloco lá os livros que eu quero ler e só vou seguindo, né? Mas teve alguns livros assim que transformaram muito o meu entendimento, que foi... o primeiro foi Mindset, né? Que ele fala lá sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Cara, esse livro é incrível, assim, ele é meio chato. Tô com ele lá em casa e não... Tá até no plástico, né? Abrir. Nossa, próximo já, então. Esse livro, assim, quando você entende ali, ele fala muito sobre atleta, então, para quem é dessa área, vale a pena a leitura. Alta performance. E o outro foi A Única Coisa, que foi uma indicação da Ju também, né? Muito bom. Eu li o Essencialismo antes e depois eu li A Única Coisa. Na empresa, só para você ter uma ideia o quanto eu acho importante o desenvolvimento pessoal, a empresa ela tem 4 anos, fez 4 anos agora esse ano, né?
Toda quinta-feira a gente para 1 hora por dia e faz a leitura de um livro. E aí cada funcionário, né, cada colaborador, lê um capítulo e apresenta para o pessoal. Muito bom. Isso cria o hábito da leitura, gera... eles perdem a vergonha de falar em público. No início, né? Só ganhos, é só ganhos. Então isso traz um desenvolvimento, traz um entendimento. E, por último, assim, é a gente ter praticidade nas nossas decisões, né? Se eu estou reclamando de água, eu estou com sobrepeso, estou gordinho, eu não vou ficar o tempo inteiro, eu estou gordo, eu estou gordo. Não, eu tenho 2 alternativas. Ou eu resolvo aquilo, faço alguma coisa, ou eu aceito aquilo e paro de reclamar. O que não dá para fazer é ficar o resto da vida reclamando. Né? Isso é para tudo. Autorresponsabilidade, né? Exatamente. Eu tenho um carro velho, ou eu paro de reclamar do meu carro, ou eu vou lá e troco aquele carro. Eu tenho 2 alternativas, né? Enfim, isso é para tudo. E o não desistir, né? A gente não pode desistir. Eu não conheço ninguém que fracassou, só pessoas que desistiram no meio do caminho. Às vezes, né, eu estou a 1 milímetro do sucesso e eu desanimo, né? Então, o meio, o ambiente, se eu chegar para uma pessoa que está na mesma M que eu estou também, né, e vou contar os meus problemas, ele conta os deles, a gente se abraça e chora. Sim. Pula da ponte, né? Sim. Agora, se eu chego para Ju, para o Lucas, ou alguém que eu considere como alguém de resultado, e eu compartilho, aquela pessoa, ela vai compreender, vai dar a visão dela. No dia seguinte, eu boto o gás de novo e continua. Aí, daqui a pouco, aquela pessoa vem para mim, pede ajuda, e assim a gente vai indo, né? Até na Bíblia diz, né? Se um cego ajudar outro cego, os 2 vão cair no penhasco. Sim. Então, como que eu vou pedir ajuda, né? Um conselho para me animar de alguém que não tem resultado, não faz sentido. Isso é muito do que tu disse, né, Ju, da questão do ambiente, né? Tu vai te cercar de pessoas negativas que te jogam para baixo, que não acreditam no teu projeto, no teu processo. Sim. Automaticamente o teu resultado vai ser tão negativo quanto essas pessoas que estão... E tu falando, Lucas, como tu fez educação física, e eu já atendi outras pessoas que fizeram também educação física e outros que queriam fazer, mas não fizeram por conta, não é um mercado legal. E aí depois eu vi outro personal prosperando, sabe? Então, assim, é muito da mentalidade. Às vezes é a própria família que coloca para baixo, né? Porque você fez isso não dá dinheiro, e aí você tá lá, tem uma formação e vai trabalhar, sei lá, num shopping, num balcão. Nada contra isso. Mas eu tô falando assim, a pessoa às vezes ela aceita e fala assim, tá fora do propósito, é bem isso. Né? Tem pessoas que têm o propósito de estar lá vendendo, mas eu tô falando assim, o que você tem ouvido, o que você tem acreditado na verdade, né? E o que você vai fazer com isso agora? E todos os meios, todos os nichos, tem gente que prospera e tem gente que não prospera e os 2 fazendo a mesma coisa. Exatamente. Vamos chegando então ao final, olhando para nossa câmera central ali, agradecendo. Eu te falei, né? Ia passar muito rápido. Eu considero esse capítulo uma aula de produtividade, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, histórias. A gente prometeu antes de iniciar o capítulo e acho que entregamos, né? Histórias de 3 pessoas de áreas diferentes, mas que tudo isso aqui é aplicável, que a gente consiga receber aí feedbacks, mensagens positivas de quem está do outro lado, nos assistiu, nos acompanhou, que comece a acompanhar a carreira e o trabalho desses 2 convidados que estão aqui. Fiquem à vontade para encher o direct da Ju lá de mensagem para que ela possa atender cada vez mais pessoas. Obrigado pela audiência de vocês em mais um capítulo do podcast. E é isso. Não tem para onde fugir, né? Não. Fazer o que tem que ser feito. Isso aí. É muita historinha e pouca ação. Então, aqui são 3 pessoas que planejam, agem e colhem resultados. Podcast do LC, capítulo 69. Tamo junto. Um abraço. Valeu!